Posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro. Quais são os maiores riscos globais que essa nova fase da política norte-americana pode trazer para você e para o mundo? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 riscos que são considerados os maiores riscos para essa nova era Trump que vai se iniciar dia 20 de janeiro. Então eu vou te mostrar aqui como que você pode estar preparado para essa nova geopolítica que vai passar a acontecer e a funcionar a partir do dia 20 de janeiro e que a gente já consegue ver algumas implicações nos dias de hoje. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar agora como se preparar e como estar ciente do que vai acontecer nos próximos 4 anos. Bom, essa matéria que eu vou trazer para vocês hoje, ela é da revista Foreign Policy e ela traz, eu já vou abrir para você aqui, e ela traz os perigos globais, os maiores, né, o top, para uma chamada Burn It Down era, ou seja, queime tudo abaixo. Isso a gente vai trabalhar, eu vou te explicar durante o vídeo o que significa esse nome e como que isso está se traduzindo na política global. Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mente é a seguinte: o mundo está se preparando para uma mudança histórica no papel global dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que, até meados do governo da era Obama, os Estados Unidos, e até mesmo a era Biden, os Estados Unidos eram vistos como um guardião da boa política ou da democracia, dos valores ocidentais, enfim, de todo um conjunto de valores que até então eram considerados fundamentais para a preservação de uma ordem global. Com a chegada do presidente Donald Trump e dando continuidade ao que ele já tinha iniciado no seu primeiro governo, então a gente pode considerar aí o governo Biden como uma transição entre dois momentos e duas eras Trump. Países estão e o mundo está se preparando para uma mudança histórica no papel global dos Estados Unidos. Gabriel, o que isso significa? Significa que existe na sociedade norte-americana, e aí eu vou trazer para vocês aqui na nossa matéria, que foi escrita pelo Robert Manning e pelo Matthew Burrows. Eles dois trabalham na Stimson Center, que é uma think tank. E eles chamam de Burn It All Down Sentiment, ou seja, um sentimento de queime tudo abaixo. Isso significa que a população norte-americana está extremamente insatisfeita com os rumos que a política tem tomado. E isso se traduziu na derrota do atual presidente Joe Biden. Na derrota da Kamala Harris, que substituiu no meio da corrida presidencial o atual ex-presidente Joe Biden. Bom, o que esse sentimento de burn it all down isso pode trazer para a geopolítica global? Caos e desordem. E isso já se traduz em alguns casos que a gente já até inclusive tratou aqui no canal. Um deles foi sobre a Groenlândia. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, volta no meu último vídeo que eu vou te explicar melhor isso aí. Outro tópico é o Canal do Panamá, onde Donald Trump está ameaçando retomar essa passagem comercial marítima e a mudança de nome do Golfo do México. Ou seja, mesmo nos seus vizinhos, nos seus países vizinhos, aqui do continente americano, existirá e já está acontecendo muita turbulência política. E isso, obviamente, vai se refletir na Europa, na Ásia, na África, Oceania, ou seja, no mundo inteiro de uma maneira sistêmica.
Bom, então, número um, mudança histórica no papel global dos Estados Unidos, isso é um primeiro grande risco. Segundo, o sentimento de queime tudo abaixo, ou seja, a sociedade norte-americana está desejando mudanças profundas e isso é muito perigoso. Número 3, a aquisição e a anexação de novos territórios, e isso tem reflexos imediatos no que a gente vê, por exemplo, na guerra entre Rússia e Ucrânia, entre outros países do Oriente Médio, com processos de invasão e etc. Então, número 3, anexação de novos territórios, ou por vias financeiras ou por vias militares. Eu vou tomar meu café aqui. Enquanto isso, eu não vou pedir para você deixar o like, não. Deixa se você quiser. Bom, voltando. Número 4. É importante a gente pensar que o governo Trump, ele tem objetivos claros, metas claras, porém são contraditórias. O que eu quero dizer com isso? A primeira delas é a tarifação em produtos externos. Então, quando os Estados Unidos aplicam tarifas comerciais sobre produtos externos que entram nos Estados Unidos, ele está provocando aí uma disputa comercial, uma corrida comercial. Por quê? Porque isso vai encarecer os produtos importados, priorizando a indústria nacional norte-americana. Só que, a partir do momento que os Estados Unidos e o Donald Trump fazem esse movimento, isso obviamente terá uma resposta. Então, número 5, eu considero, eu não, na verdade, a matéria traz para gente que outro objetivo que é uma contradição, que são preços baixos. Por que os preços baixos eles são contraditórios a uma tarifação? Porque a partir do momento que o governo tarifa produtos importados, esses produtos vão ficar mais caros. Então, preços baixos com tarifação são metas contraditórias. E número 6, um dólar forte. A gente já está vendo aí movimentos de uma desdolarização da economia. Isso tem a ver com o crescimento da China, com o crescimento do BRICS, o crescimento da Rússia. Então, diversos países estão desafiando o padrão dólar e isso é uma preocupação para o Donald Trump. Bom, seguindo aqui, é importante você lembrar que a célebre frase que o Donald Trump invoca sempre de Make America Great Again, ou seja, fazer a América, os Estados Unidos, ou a América grande novamente, isso se traduz em intervencionismo econômico unilateral. Ou seja, as barreiras comerciais elas tendem a ficar maiores e isso desarticula globalmente o nosso mundo, que vem de um período de forte integração e a gente pode chamar isso de globalização. Donald Trump como a gente pode dizer, é um crítico a essa ideia global, a esse globalismo. Então, o Trump, ele invoca essa frase para quê? Para defender os interesses norte-americanos, provocando, assim, uma reação em cadeia no mundo inteiro. Então, número 7, intervencionismo econômico unilateral. Número 8, vocês já perceberam que o Trump ele não é a favor de guerras. Ele se considera um cara de negócios e ele entende que as guerras elas desviam recursos que poderiam ser utilizados para o desenvolvimento tecnológico, para o bem-estar, etc. Então, lembra que eu falei para você no início do vídeo que os Estados Unidos têm um papel de guardião, de defensor da democracia, dos valores liberais? Esse papel tende a ficar reduzido, ou seja, a quantidade ou o número de intervenções militares sob a presidência de Donald Trump tende a ficar reduzida, tende a diminuir. Ou seja, isso abre espaço, isso abre porta para países autoritários que estão
movimentando as suas peças no tabuleiro geopolítico global, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Nesse sentido, me parece que Donald Trump não intervém mais com tanta veemência como os Estados Unidos vinham intervindo nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Beleza? Então, número 8, intervenções militares limitadas. Bom, número 9, a matéria traz uma hostilidade contra instituições multilaterais. O que isso quer dizer? Primeiro, o que são instituições multilaterais? São organizações que têm alcance global e são administradas por países. Ou seja, países se organizam em torno de uma causa comum, e isso pode ser uma causa econômica, uma causa de trabalho, uma causa de saúde, e vão criar instituições que têm como objetivo coordenar as políticas globais. Por exemplo, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e as próprias Nações Unidas. Então, o Donald Trump ele tem uma hostilidade contra essas instituições multilaterais. Ele entende que os interesses dos Estados Unidos são preteridos em comparação aos interesses europeus, por exemplo, e de outros países. Então, a contribuição que os Estados Unidos dão para essas instituições está sob análise, está sob risco, né? O papel que os Estados Unidos irão exercer nessas instituições está sob análise. Então, número 9, hostilidade contra instituições multilaterais. E número 10 e último, Top Global Dangers, é a redução que essa think tank analisou. Existe uma previsão de uma redução do PIB global de cerca de 1,6% até o ano de 2026. O que isso quer dizer? O governo Trump, impondo barreiras comerciais para o mundo tende a comercializar menos. Então, com menos comércio, a riqueza global tende a diminuir. Então, esteja preparado, esteja preparada para os próximos anos, possivelmente, os números econômicos virem com reduções. Isso significa o quê? Desemprego, redução da qualidade de vida. De certa forma, isso tende a reduzir a inflação global e principalmente nos Estados Unidos, que hoje é um grande problema, mas isso vai mexer no bolso das pessoas, isso vai mexer nas estruturas econômicas que hoje funcionam através de múltiplas conexões. Beleza? Então, esse aí é o número 10 e último desses top Global Dangers que eu trouxe para vocês aqui nessa era de queime tudo abaixo. Outra coisa que eu queria, para fechar esse vídeo, a gente já está com 13 minutos, é o seguinte, essa matéria do Globo, vou mudar aqui a visualização para você ver melhor. Essa matéria do Globo que fala, entenda a racha entre aliados de Trump que fez Steve Bannon chamar Elon Musk de racista e do mal. Pessoal, existe hoje nos Estados Unidos uma forte disputa com relação às políticas imigratórias. E, recentemente, o Elon Musk ele defendeu que alguns perfis de imigrantes possam continuar sendo aceitos. Principalmente aqueles imigrantes que têm high skill, ou seja, que eles têm uma alta habilidade. Isso pode ser, enfim, diversas formas, você pode entender isso. Uma parte do eleitorado, uma parte da base política e principalmente de Steve Bannon é totalmente contrário a essa visão. Então, o ex-assessor do republicano criticou o apoio do sul-africano, do Musk, a algumas formas de imigração e sugeriu que fará o mais novo favorito do presidente eleito dos Estados Unidos ser afastado. Pessoal, isso aí é mais um
Aí, ó, visto para imigrantes qualificados. Essa que é a questão que a gente está tratando aqui. Ah, bom, esse vídeo não vai ficar muito longo, já tenho 15 minutos aqui. Deixa eu voltar para o meu vídeo. Eu queria agradecer, esse vídeo foi em agradecimento à pessoa que curtiu o meu vídeo anterior. Então, se você está vendo aí, se você está assistindo novamente, eu quero te agradecer ao meu vídeo anterior ter recebido essa curtida sua. Então, muito obrigado. Eu estou aqui por conta dessa resposta que está acontecendo. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu não vou pedir de novo para você curtir, ou para você compartilhar, ou para você deixar o seu comentário. Fica a seu critério. Só que o meu agradecimento a você que curtiu o meu vídeo anterior, e fica aqui a minha profunda gratidão. Beleza? Um abraço, até a próxima e a gente se vê aí nas curvas da vida. Tchau, tchau.